Quantas vezes você já tentou acordar às 5 da manhã porque alguém te disse que aquela era a receita, a rotina do sucesso? E aí você não conseguiu, se sentiu culpada, se sentiu desmotivado ou até mesmo achou que não tivesse disciplina o suficiente para correr atrás dos seus sonhos. Isso já aconteceu com você? Todo mundo fala que acordar às 5 da manhã vai mudar a sua vida. Hoje eu quero te contar o porquê acordar às 5 da manhã pode estar atrapalhando o seu desenvolvimento real. Primeiro eu vou começar falando sobre esse mito de acordar às 5 da manhã. Existem muitas pessoas que nem sabem de onde surgiu esse acordar às 5 da manhã. Sim, existe o livro O Milagre da Manhã, que foi um grande popularizador dessa rotina de acordar às 5 da manhã. Mas antes mesmo disso e paralelo a isso, a gente tem aí uma crescente de pessoas que valorizam muito o que pessoas de grande sucesso, pessoas ricas fazem. E nessa tentativa de conseguir encontrar alguma receita para o sucesso, essas rotinas dessas pessoas acabaram sendo absorvidas como receitas do sucesso. Esse hábito de acordar às 5 da manhã vem da ideia de que tempo é dinheiro. Então, quem tem mais tempo tem mais capacidade produtiva. Essa obsessão pela produtividade que a gente está vendo e que já tem um bom tempo que vem se alongando, faz a gente correr atrás de fórmulas milagrosas para a gente encontrar esse sucesso. Como eu falei, a rotina de pessoas ricas, bem-sucedidas, elas são vistas como formas de você chegar aonde você quer, seu desenvolvimento pessoal, seu crescimento, seu sucesso. Mas o que a gente acaba esquecendo é que não é a rotina específica que leva a pessoa ao sucesso, e sim, muitas vezes, o objetivo por trás dessa rotina. Quando a gente seleciona um grupo específico de pessoas bem-sucedidas para olhar para elas e dizer que não, é esse grupo aqui que realmente eu vou seguir, eu preciso de uma receita, você escolhe um grupo para você seguir a receita daquele grupo. Mas a gente esquece de olhar para toda uma perspectiva de que a vida das pessoas não são iguais. Por exemplo, há um tempo atrás, eu segui a rotina de 3 dias da Oprah. A Oprah é uma norte-americana, estadunidense, uma mulher negra incrível e que tem uma história muito interessante. Ela tem um livro, eu vou deixar aqui o link na descrição, para caso você tenha interesse de dar uma olhadinha. Mas ela literalmente mudou a própria vida. Saiu do zero e hoje ela é uma das pessoas mais admiradas nesse país. A rotina da Oprah começa cedo, não às 5 da manhã, mas começa cedo. E ela só começa a trabalhar de verdade, assim, o que as pessoas chamariam de produzir, e eu discordo um pouco, apenas de tarde. A parte da manhã dela é voltada para outras coisas, inclusive coisas que as pessoas nem considerariam estar na lista de produtividade, como cuidar da própria horta. E ela tem funcionários para fazer isso. Então, o que eu quero dizer é, às vezes a gente esquece que mesmo dentro do grupo, que a gente tenta encontrar similaridades, existe sempre aquele alerta para dizer, então, olha para o seu individual. Cada um precisa olhar para o seu individual. Pessoas com sucesso, que a gente quer admirar, ou pessoas normais, que estão em busca do seu crescimento e do seu desenvolvimento. Olhar para esse caso da Oprah me faz, inclusive, lembrar do grande ponto por trás dessa cobrança de ser muito produtivo que a gente tem, que é a comparação. A gente compara a nossa produtividade, os nossos resultados a dessas pessoas. Muitas vezes essa admiração se transforma em uma comparação que leva a gente a tentar se encaixar em coisas que talvez não funcionem muito bem, porque a gente tenta encaixar o hábito. A gente não tenta encaixar o princípio daquilo, o fundamento daquilo, que é o foco, a disciplina, talvez. Quando a gente tenta encaixar um acordar às 5 da manhã, um horário específico, até a hora é relativa. Aqui em Nova York, quando é 5 da manhã, na verdade, no Brasil já é 7 da manhã. Em Manaus é outro horário. E na China é outro horário. Então, algumas coisas a gente precisa ser mais flexível porque a vida é flexível. E quando a gente compara esse ponto de querer estabelecer uma coisa tão cerrada para nossa vida, para a gente querer mudar, uma coisa que se trata do nosso desenvolvimento,
a gente acaba caindo nesse espaço por muitas vezes de culpa. E a culpa sempre vai paralisar. Ela sempre vai te impedir de chegar onde você realmente quer chegar. Acordar cedo não te faz mais produtivo. O foco faz. Então não adianta você acordar às 5 da manhã e aí você passar o seu dia sem saber para onde esse horário extra que você cultivou, que você fez acontecer, fez aparecer, vai. Inclusive começando do básico. Se você não dorme bem, essa sua hora extra, ela não vai valer de nada. Existem estudos que mostram que a gente não consegue utilizar 100% do nosso cérebro quando a gente não está descansado. Se a gente não tiver uma boa noite de sono, a gente perde capacidade de compreensão, de foco, de aprendizado, capacidade de memória, inclusive capacidade para ajudar a gente a mudar nossos comportamentos, sejam eles quais forem. Porque todos esses pontos que eu falei, que a memória ficam afetadas, são os pontos que a gente utiliza justamente para moldar novos comportamentos. Então, se você está tentando criar hábitos, acordando às 5 da manhã, através da privação de sono, isso com certeza está atrapalhando o seu desenvolvimento. Já aconteceu de você acordar super cedo e aí você vai fazer suas coisas todo animado, toda animada. No final do dia, quando você olha para trás, você não fez nada. Você sente que o seu dia não foi produtivo. Você sente que aquilo não te rendeu resultados reais. Por quê? Porque o que realmente importa não é o horário, é o quão focado você está em fazer os seus resultados te agradarem no final do dia. Se o seu tempo não está bem direcionado, se o seu tempo extra não está bem direcionado, você está se privando de sono à toa. Então, quando que acordar às 5 da manhã faz sentido? Primeiro, acordar às 5 da manhã faz sentido se encaixa dentro da sua rotina de uma forma que você consiga respeitar o seu sono. Esse é o ponto básico. Ai, mas se eu não acordar às 5 da manhã, eu não vou conseguir, porque pipipi, popopó, pipipi, pipipi. Sei que lá. Existem outras alternativas. A única alternativa não é acordar às 5 da manhã para você mudar a sua vida, para você estudar, para você trabalhar no seu desenvolvimento pessoal, para você se dedicar a um outro projeto. Não é. Acordar às 5 da manhã também pode funcionar para você por um período específico. Você não precisa acordar às 5 da manhã todos os dias para sempre. Não precisa ser para sempre. Muitas vezes a gente cai também nesse buraco de entender que movimentos que a gente faz por conta do nosso desenvolvimento e crescimento tem que ser para sempre. Então, eu vou começar a acordar às 5 da manhã, eu vou continuar acordando às 5 da manhã até o último dia da minha vida. Às vezes você só precisa acordar às 5 da manhã durante o período que você tem provas, ou durante esse período para finalizar esse curso, ou para entregar essa demanda específica, ou quem sabe somente no início dessa nova atividade, porque depois você vai conseguir adaptar ela melhor para fazer mais rápido e fazer durante o seu dia, sem precisar acordar às 5 da manhã. É tudo uma questão de análise individual. A segunda possibilidade para você que quer acordar às 5 da manhã, para realmente ver se isso funciona para você, é quando você literalmente consegue acordar às 5 da manhã. Parece muito bobo, mas quantas vezes a gente já não insistiu em algo que claramente não estava dando resultado? Então, se você consegue acordar às 5 da manhã e aquilo te traz resultados, te traz retorno, você realmente termina o dia com satisfação, dando mais check na sua lista ou se sentindo melhor, o seu corpo está melhor, a sua cabeça está melhor, seus pensamentos estão mais fluidos, isso funciona para você. Caso contrário, se você estiver acordando vários dias, você passou aí uma semana, 2 semanas tentando acordar às 7 da manhã, um mês, e aquilo te deixa mais cansada. Você faz as suas atividades, mas você chega no final do dia se sentindo esgotada, sem paciência para sua família, sem paciência para conversar com seus amigos, sem energia para você ir fazer alguma coisa que você gosta de fazer no final do dia. Isso não funciona para você. A gente percebendo as nossos comportamentos, a forma como a gente reage
a essas situações, a gente consegue entender muito melhor. E especialmente, se você não está vendo resultados efetivos na sua vida, no seu desenvolvimento, se você não se sente uma pessoa mais disciplinada por isso, se você não se sente uma pessoa que tem mais capacidades de adquirir mais responsabilidades ou algo assim, se você não está indo de acordo com o objetivo que você tem para sua vida, em termos de desenvolvimento, não faz sentido. E um último ponto que eu também quero reforçar é que quando você consegue manter, enquanto você consegue manter essa rotina de acordar às 5 da manhã, sim, ela é uma ótima opção para você. Mas entenda que se em algum momento não der mais para suportar essa rotina de acordar às 5 da manhã, existem outras possibilidades. Mulheres negras normalmente vão pelo caminho difícil, falo por mim, e a gente olha como as coisas não são fáceis, a gente entende que todos os caminhos que levam ao crescimento, que levam à mudança, vão ser extremamente difíceis. Eles não vão ser fáceis, mas nem sempre vão ser extremamente difíceis. A gente não precisa caminhar pelo caminho mais difícil. E se existem outras possibilidades, vamos olhar para as outras possibilidades, ao invés da gente se apegar tanto às coisas que são mais difíceis e que acabam levando a gente à exaustão. Mais importante do que acordar cedo é se comprometer com o seu resultado. É você se comprometer com o foco no que você está fazendo, com os objetivos claros de onde você quer chegar, para que os resultados possam guiar as suas atitudes, e não o contrário. E isso só acontece com uma autoanálise. É uma compreensão individual da sua situação, da sua rotina, do seu contexto, da sua casa, dos seus horários, dos horários que você já tem na sua agenda, o seu tipo de trabalho, se você é uma pessoa que prefere acordar mais cedo ou dormir mais tarde, mas respeitando o seu sono, respeitando suas necessidades básicas, isso tudo precisa ser desenvolvido. Não é uma rotina de acordar às 5 da manhã que vai mudar a sua vida se você não tiver nada disso. O foco é o maior, a determinação, o foco, né, a sua entrega de acordo com o que você tem é o maior apoiador dos seus resultados. Então, antes de tentar mudar a sua rotina, se pergunta: isso faz sentido para mim? Isso cabe agora no momento? Ok, isso cabe. Eu preciso seguir com isso até quando? Porque para mim é desconfortável. Eu consigo seguir em um nível desconfortável, mas sem ser aquilo que acaba com a minha energia vital, mas eu não consigo manter isso para sempre. Então, até quando? Estabeleça essas coisas assim que façam você olhar realmente para você, para os seus objetivos, sem as comparações de fulano já chegou lá, fulano já tem aquilo, essa pessoa bem-sucedida acorda às 4, então às 5 eu estou atrasada. Você não está atrasada. Você não está competindo com ninguém. Você está aqui para o seu desenvolvimento, o seu próprio desenvolvimento, a sua própria vida. Então, olhe de acordo com a sua própria vida, as suas próprias métricas. Sempre pense, sempre se pergunte: existe uma outra forma de eu chegar nesse resultado? Existe uma outra forma de eu fazer? Ou qual que é o princípio por trás desse horário específico, desse acordar cedo? Que na verdade é a determinação, é a disciplina. Esse que é o ponto principal. Então pensa o que está por trás disso. Será que existem outras formas de eu trabalhar essa disciplina em mim? Ou será que eu estou só me auto-sabotando, disfarçando de um novo hábito que vai mudar a minha vida, para que no final, quando eu não conseguir, no final, quando eu me sentir fraca, quando eu me sentir frustrada, eu falar: ai, eu fiz tudo que eu pude. Eu não consegui, mas eu fiz tudo que eu pude. Isso também pode ser uma ação de autossabotagem. Então, cuida nisso. Olha isso com carinho. E me conta aqui, você já teve, assim, já adicionou alguma coisa na sua rotina, no seu dia a dia, que você adicionou e depois falou: cara, isso aqui não sei se vai funcionar, isso aqui. Ou às vezes você até continuou e falou: gente, eu não sei porque que não tá dando resultado, mas eu tô fazendo igual e não tá dando resultado. Que a gente às vezes demora pra ficha cair. Me conta aqui se você já fez isso.
Eu quero ouvir de vocês. Até a próxima.